Bem, bom dia e bem-vindos ao quarto e último dia deste diálogo sobre cidades e clima e os desafios para os governos. O diálogo brasileiro-alemão sobre a ciência, pesquisa e inovação, organizado pela DVI-FAPESP e contempla um diferente tópico todo ano. Eu sou Daniela Toia e tive o prazer de encontrá-los na terça. Hoje, novamente, vou ser sua anfitriã. Essa foi uma semana bem fria pelos padrões brasileiros. Hoje está especialmente frio, temos 12 graus Celsius. No entanto, o sol está brilhando, o céu está azul e isso combina muito bem com o que desejamos para esse evento. A mudança climática é um tremendo desafio, uma ameaça para toda a humanidade. Lembrar quanto temos a perder nos lembra quanto temos também a querer e apreciar. Então, vamos nos basear no nosso sentimento de solidariedade para com as pessoas e para as próximas gerações. Vamos ver o que temos como os tópicos até agora. Na segunda-feira, tivemos a nossa sessão de abertura com os nossos primeiros palestrantes sobre as mudanças climáticas que as cidades vão ver e as forças motrizes entre as cidades e o clima. A conferência durou perto de 3 horas, com perto de 350 pessoas que participaram e mais de 900 pessoas que visitaram no YouTube. Ficará disponível no nosso canal, assim como o resto do evento. Lembramos-lhe que participar nesse evento, inclusive escrevendo seus comentários, faz com que concordem que a informação seja compartilhada e pública. No segundo dia, que foi na terça-feira, tivemos uma sessão inspirada e um painel muito bom sobre o arcabouço necessário para resolver os problemas, desafios que temos, e outro sobre a governança urbana climática. Muitas pessoas contribuíram com a conversa no YouTube e uma parte do público aproveitou para ter conversas via chat com a nossa rede. Na quarta-feira, começamos com uma sessão sobre a governança, urbanização e proteção climática e falamos também de cidades inteligentes, mobilidade e inovação. Estamos muito felizes por ter uma distribuição quase igual entre palestrantes, homens e mulheres, para analisar os tópicos propostos por esse diálogo e pensar em soluções para esses desafios. Hoje é o dia de encerramento desse evento e teremos uma sessão sobre o nexo água e energia e outro sobre bem-estar e saúde. E o nosso último palestrante vai falar então da agenda de pesquisa para o futuro. Agora, passemos à primeira sessão sobre o nexus água-energia. Para prosseguirmos com o nosso debate, dou as boas-vindas ao professor Gilberto de Martino Januzzi como moderador da sessão de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, professor Januzzi. O professor Januzzi é professor catedrático da Universidade de Campinas, no campo de engenharia mecânica. Ele teve seu doutorado em estudos de energia na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, fazendo trabalho pós-doutoral na Califórnia, nos Estados Unidos, França, Espanha e outros países. É membro coordenador do programa da FAPESP sobre mudanças climáticas. Bem-vindo, professor Januzzi, que vai apresentar nossos palestrantes. Obrigado. Obrigado a todos e bom dia no quarto dia deste evento bem-sucedido organizado pelo Centro Alemão de Pesquisa e Inovação em São Paulo.
Nossa sessão é intitulada Nexo, Água e Energia, e é desnecessário ressaltar a importância da energia e da água como componentes essenciais da infraestrutura urbana e da vida. O desafio de atender à crescente demanda também está sendo agravado pelas mudanças climáticas. Assim, e o fato de que a mitigação do clima e as adaptações nas cidades exigem um uso mais eficiente desses dois recursos e também adicionam o uso da terra como outro terceiro componente importante, em uma melhor coordenação trará os múltiplos benefícios da gestão constituída da água e da energia, do suprimento e da demanda, minimizando os trade-offs e maximizando as sinergias entre esses recursos. Tendo dito isso, eu gostaria de apresentar meus colegas. Em primeiro lugar, a doutora Daphne Keilman Gondhalecker. E ela tem um histórico bastante interessante. Graduou-se em arquitetura na Universidade de Glasgow e depois fez mestrado em planejamento urbano na Suíça, em Zurich, pelo Instituto Federal Suíço de Tecnologia e doutorado em planejamento urbano pela Universidade de Tóquio, no Japão, fazendo depois um pós-doutorado no MIT, antes de ingressar na Universidade Técnica de Munique, onde atualmente é cientista de pesquisa na cadeira de Engenharia de Sistemas Hídricos Urbanos. Bem-vinda, doutora Daphne, é um prazer tê-la conosco. Muito obrigada pela gentil apresentação. Pode seguir em frente, por favor. Muito obrigada pela apresentação. Eu vou começar a apresentação e eu espero que vá funcionar. Sim, ótimo. Se a senhora pudesse colocá-lo em... Ok. Perfeito. Muito obrigada. Hoje eu vou falar sobre o nosso projeto, que nós chamamos de Nexus Cities, que é sobre o nexo de energia, alimentos e água, e nossa área especial nisso focaliza justamente na recuperação de águas residuais urbanas e sua reutilização como oportunidade. Eu quero dizer que eu estou encantada de me juntar a esse evento e estou realmente querendo muito participar da discussão. Eu sou planejadora urbana por formação e também tenho formação como arquiteta e meu foco está nas cidades. Eu vejo as cidades como sendo aquelas que, de uma certa forma, estão levando as mudanças climáticas. Muito de nossa demanda por recursos naturais está sendo realmente formada por como as cidades são, como elas são formadas, o formato urbano. E isso é um desafio muito complexo e nós temos que ver, então, uma abordagem integrada para tratar esse desafio. Nós precisamos romper essa complexidade de uma certa forma para gestioná-la. E nós temos o problema de que muitas cidades têm capacidades limitadas para ter uma abordagem integrada ou holística para lidar com isso, porque os governos municipais estão lutando no dia a dia para fazer as coisas funcionarem, não têm, então, capacidades extras em termos de financiamento, de pessoal ou conhecimentos para tratar esses desafios complexos de uma forma abrangente. Estamos tentando, então, criar uma abordagem integrada para planejamento urbano que possa resolver vários problemas de uma só vez. Ou seja, nós queremos tratar, então, a mitigação e adaptação da mudança climática ao mesmo tempo e o reuso da água. E a água pode ser a chave. Então, a abordagem da Water Energy Food Nexus é justamente, vocês devem conhecer o termo, veio do professor Hall de Estocolmo, em 2011, e diz que realmente os setores de água, energia e alimentos nas cidades estão extremamente interligados. É preciso de muita água para produzir energia e alimentos, mas obviamente também precisamos de muita energia para trazer águas para as cidades e também para recolher águas residuais e tratá-las, e também precisamos de muita energia para fazer crescer alimentos. Então, se nós pudermos planejar isso juntos, podemos tentar conservar esses recursos e tentar, então, fechar alguma dessas lacunas.
E, para isso, uma boa governança é essencial. Não podemos fazer isso simplesmente medindo diferentes fluxos de materiais. Alguém tem que organizar isso. Portanto, a recuperação da água, energia e nutrientes é uma ótima oportunidade para a WEF Nexus, e as águas residuais nos dão uma grande oportunidade para tratar, justamente ligar a água, a energia e os setores de alimentos diretamente, especialmente sistemas descentralizados que podem ser uma oportunidade, que podem aumentar a capacidade de adaptação e ser mais fácil para gestionar ao nível da cidade. E para isso também eu quero te falar que a abordagem da Nexus realmente já existe há algum tempo, mas ainda há poucas cidades que tenham implementado isso sistematicamente. Globalmente, a recuperação de água é muito baixa. O que nós podemos ver aqui, nesse mapa pela Food and Agriculture Organization, a FAO, é que o nível geral de recuperação de águas residuais, da que é coletada e tratado, é de apenas 12%. Alguns países parecem recuperar mais eficientemente a água, como Israel, que é um bom exemplo, assim como Singapura. Nós sabemos que a água está limitada nesses países e esses países têm um certo nível de capacidade e conseguem fazê-lo. Outros países, embora tenham água limitada, têm poucos recursos para a recuperação de água, e alguns países, como a Alemanha, por exemplo, recuperam menos de 1% da água coletada e que é tratada e que depois é então reutilizada de forma intencional. É claro que o nível de águas reutilizadas não intencionalmente são maiores, mas estamos falando de reuso intencional. Então, essas águas residuais não reutilizadas têm um potencial não utilizado enorme, tem que ser reconhecido assim. O fato de que a recuperação mostra que pode-se recuperar muita coisa dessas águas residuais, não somente a água, mas podemos usar as águas residuais para recuperar energia, para também produzir energia e também recuperar diferentes coisas das águas residuais, como bioplástico, fósforo, metais ou até mesmo os antibióticos. Esses todos são exemplos de coisas que estão sendo recuperadas em águas residuais. Preferimos, em geral, não falar de águas residuais e preferimos falar de recuperação ou reuso de água. E muitas outras cidades no mundo inteiro, então, têm que tratar o seu sistema de coleta de água, porque a maior parte das cidades com que estamos familiarizados tem um sistema de saneamento centralizado que, na realidade, é muito intensivo em água e energia e contribui para as mudanças climáticas porque usa tanta água e energia. Esses sistemas foram conceitualizados há mais de 100 anos, muitos dos quais são muito antigos e agora precisam de muito investimento de capital para mantê-los funcionando. Há um estudo de 2012, que já está um pouco mais antigo, mas foi estimado que naquela época, só para os Estados Unidos, para manter o sistema de saneamento do jeito que estava, sem melhorias, só funcionando, que inclui manter alguns condutos de chumbo e outras coisas, custaria mais de $1 trilhão. E para colocar isso em perspectiva, é mais ou menos o orçamento da defesa. Então, é uma quantia enorme. Ao mesmo tempo, há cidades como Munique também, que tem uma canalização muito antiga, que também precisa ser refeita. E nós sabemos que não é a melhor opção para conservar água e energia. Mesmo assim, esses sistemas continuam a ser construídos em países como a Índia, de onde vem minha família, por falta de outras alternativas melhores, que tenham sido pilotadas em escala urbana. Poucas cidades, então, estão tomando uma abordagem integrada, embora nem seja sempre explícito. Vou mostrar alguns exemplos aqui. Esse exemplo está funcionando muito bem. Uma cidade é Raj, na Índia, que está numa área semiárida, e a cidade decidiu que queria agir em cima do problema de alteração climática e estão utilizando o protocolo então global para gases de efeito estufa, para fazer o inventário, para ver que setores estão produzindo mais emissões. Então, verificaram que era o fornecimento de água e o tratamento de água. Então, tentaram otimizar esse sistema no nível das comunidades. Começaram, então, a ver os complexos habitacionais, obrigando-os a coletar a água da chuva e tratar suas próprias águas residuais de uma forma descentralizada e reciclar a água no próprio local.
Alguns usam, por exemplo, para preencher o lençol freático, outros para regar o jardim ou as hortas e a agricultura urbana, e também está utilizado para geração de biogás, o que economiza muita energia para essas comunidades, o que é muito interessante. O problema no início é que o lençol freático estava diminuindo muito rapidamente. A cidade conseguiu tornar obrigatório, então, coletar a água de chuva, o que levou o lençol freático a níveis sustentáveis, o que é um excelente exemplo de como pode ser feito um trabalho de pequena escala com uma intervenção que funciona integrando a comunidade. Nós também temos uma cidade da Suécia que tinha um problema de energia, que sentiu isso na época da crise do petróleo e decidiu que deveria fazer alguma coisa para não ficar dependente, então começaram a utilizar realmente as florestas que tinham para aquecer as suas casas e também fizeram o gerenciamento da água dos residuais do saneamento, conseguindo tornar-se autônomos, principalmente no que diz respeito ao aquecimento. O resultado foi que agora isso serviu para o seu crescimento econômico, economizaram muito dinheiro em petróleo, que era importado antes, e o que economizou muito quando o custo de vida se tornou mais alto. E ficaram muito felizes com o biogás que estão utilizando para também empregar no transporte público, economizando também muitas emissões. Nós temos então esse projeto na Índia, no qual estamos trabalhando já há quase uma década, e é uma cidade na Índia que, como em vários lugares, não tem um sistema de gestão de águas residuais. A cidade estava aberta ao turismo a partir dos anos 80, com vários hotéis e residências para hóspedes estrangeiros aparecendo e que tinham, então, tanques sépticos. O problema é que eles estavam vazando no lençol freático e alguma solução tinha que ser encontrada. A água potável estava sendo poluída. Nós competimos com uma empresa internacional de consultoria que tinha projetado um sistema de coleta centralizado de águas residuais para a cidade. Mas, como vocês sabem, pela imagem, a cidade está numa área semiárida, não há chuva, a água essencialmente vem do derretimento dos glaciares e também é utilizado pela indústria, que já bombeia. E a cidade tem lutado na última década para dar 60 litros por dia per capita a seus cidadãos, que é o parâmetro indiano. E agora teria que dar muito mais para botar no sistema centralizado de águas residuais criado por essa consultoria. O que nós fizemos foi propor uma alternativa para ter, então, um sistema de gestionamento das águas residuais de uma forma descentralizada por grupos de 20. Os hotéis e albergues também poderiam, então, ter uma colocação de 50 mil a 100 mil litros por dia, e isso poderia, então, ser feito reutilizando a água para recapturar águas residuais utilizadas em agricultura urbana, pode ser utilizado também para energia renovável, gerar biogás e repor água para o aquífero do lençol freático, enquanto que o sistema de saneamento centralizado planejado pela consultoria só pegaria a água, trataria e jogaria no Indus para levar para o mar. Nós passamos os últimos anos tentando criar evidências para mostrar que essa opção alternativa é muito econômica, mostrando quanto espaço isso precisa, como tratar as águas residuais dos prédios e como trabalhar, então, os wetlands construídos que ajudariam nisso. É uma opção tecnológica que é fácil de manter, que tem pouco gasto em CO2 e que é fácil de custear também e que pode ser utilizada também para plantar vegetação. No momento, a terra está árida e sem plantas por falta de água para irrigação. Nós mostramos que isso poderia, então, criar, então, muito água e o fertilizante orgânico que pode ser utilizado e reduziria as emissões de gases de efeito estufa. Mostramos, então, que isso seria a opção menos intensiva em termos climáticos. Como nós estávamos sempre indo e voltando para a Índia, as autoridades governamentais sugeriram, bom, isso é tão bom, a ideia é tão boa, por que vocês não aplicam isso em Munique também? Decidimos, então, justamente oferecer isso para a cidade
de Munique e levantar o projeto na área universitária em que estamos localizados no centro de Munique, que já sofre de alta densidade habitacional, de ilhas de calor e de ocasionais inundações. Alguma coisa tem que acontecer, então, para mudar a situação. Nós sugerimos, então, já por alguns anos, para eles reconsiderarem, então, o sistema centralizado de água residuais e nós precisamos de um sistema para coletar as águas pluviais. Mas que tal coletar de uma forma descentralizada as águas residuais para recuperar as águas que podem ser utilizadas, por exemplo, para dar descarga ou para agricultura urbana ou também para generar energia de uma forma descentralizada, ter fertilizantes orgânicos que seriam úteis, porque nesse momento, fertilizantes estão sendo coletados pelo sistema de saneamento e está sendo queimado na Alemanha por falta de opções de uso. Tem um potencial enorme, então, de reuso e de emprego dessa água e energia que não está sendo utilizada. Parem, por favor, se eu estiver falando demais. Então, nós começamos a gerar evidências desse sistema descentralizado e até mesmo a coleta de águas pluviais tem um potencial enorme, porque essa água pluvial serve já para dar descargas, por exemplo, e a produção de biogás, por exemplo, pode diminuir a demanda de eletricidade em 20%. Ainda estamos trabalhando nisso com um estudante que está nos ajudando a ter números mais precisos. Também estamos fazendo a estimativa da produção de verduras para a agricultura urbana. Assim, por enquanto, ainda é uma estimativa muito por alto, mas não há agricultura urbana nessa parte da cidade e há, portanto, então, muito potencial para realmente resolver as demandas locais de vegetais e frutas. Nós estamos sugerindo isso à cidade de Munique e sugerindo que repensem seu sistema de infraestrutura para tornar a cidade mais à prova de mudanças climáticas e também tornar a cidade mais neutra em termos de emissão de gases de efeito estufas. Nós estamos utilizando essa opção tecnológica com uma membrana anaeróbica para um bioreator, com um filtro biológico que é menos intensivo em uso de espaço, porque utiliza justamente um wetland construído, como na nossa cidade na Índia, e mostramos que nós podemos investir nessas soluções em nível de quarteirão e o custo de capital pode ser recuperado em 2 ou 3 anos. Eu vou concluir, então, mostrando que várias cidades no mundo todo já estão numa posição que tem que reavaliar se o seu sistema de infraestrutura ainda está adequado para torná-las resilientes às mudanças climáticas e aos choques climáticos que vêm desses impactos das mudanças climáticas e que virão mais ainda no futuro. E a recuperação descentralizada de água com recuperação da água pode ser uma oportunidade chave. Isso também é visto por nós como uma abordagem nova de governança, em que vamos também dizer que certos governos centrais de cidade têm uma capacidade limitada, portanto, é uma oportunidade para engajar as populações locais e empresas para dar um apoio a essa nova fonte de renda, que pode também levar a novas oportunidades de negócios e de trabalhos. E a ideia definitivamente está ganhando mais impulso nos últimos 10 anos. Há 10 anos, ninguém estava pensando nisso ou falando disso de uma forma aplicada, tal como estamos fazendo. No mês passado, fomos convidados a falar na televisão estatal para dar uma palestra sobre isso, e eu diria que o interesse está crescendo. Nós temos ainda bastante coisa a fazer e nos divertimos muito com isso. Para concluir, nós fizemos um documentário sobre o nosso caso na Índia, que eu convido-os a ver na Vimeo, é grátis, dura 18 minutos e vocês podem também ver algumas publicações-chave nesse assunto. Eu espero não ter cansado vocês de falado demais. Muito obrigada por sua atenção. Não, doutora Daphne, foi uma perfeita condução do tempo. Muito obrigado pela apresentação muito perspicaz, bem organizada e cheia de exemplos. E também por mostrar os múltiplos benefícios da cogestão, não só de água e energia,
mas também de nutrientes e recursos terrestres. E também por trazer à cena a população local como parte da solução e por envolvê-los. Então, muito obrigado pela sua apresentação. Claro. Agora passamos para o professor José Antônio Perrella Balistieri. Ele é um professor sênior na Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Ele é um engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal de Itajubá e fez seu mestrado na Universidade de Itajubá. Ele tem um PhD da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. E ele é um especialista em temas relacionados à energia, engenharia, cogeração, uso eficiente de energia e água, e também fazendo trabalhos de modelagem nesses sistemas. Isso é feito juntamente com análise de sistemas térmicos e análise termoeconômica. Muito obrigado, Perrella, como ele é conhecido por aqui. E agora a palavra é sua. Obrigado, Gilberto. Bom dia no Brasil, boa tarde na Alemanha. Eu agradeço muitíssimo pela organização desse evento. Caros colegas, poderia iniciar a apresentação, por favor? Ok, obrigado. Bom, eu trouxe o título de uma canção dos Beatles para essa apresentação, porque ela expressa a realidade de buscar as raízes para alcançarmos um mundo sustentável de baixo carbono. A transição para esse mundo sonhado será longa devido aos desafios a serem enfrentados para mudar da atual estrutura de produção e consumo de água e energia para uma nova estrutura. E também será um caminho sinuoso, porque a ciência é a nossa melhor ferramenta para buscarmos soluções. Mas sabemos que a ciência avança passo a passo, confrontando a verdade o tempo todo. Próximo slide. Nós pensamos em apresentar os resultados das discussões em nosso grupo de pesquisa e algumas das minhas reflexões pessoais. Esse é o caso da metodologia de pesquisa de ação intencional que se aplica à minha própria vida, na qual a ação e a pesquisa ocorreram ao mesmo tempo. Anteriormente, com a pesquisa em cidades sustentáveis em 2013, apoiado pela FAPESP, dediquei minha pesquisa à tese de energia, focando-a principalmente em combustíveis fósseis e máquinas térmicas para a indústria, como Gilberto mencionou quando ele me apresentou. As melhorias arquitetônicas e urbanas planejadas que vi na minha vida me encantaram com a possibilidade de estudar os mesmos temas em edifícios, incluindo também a energia renovável nesse estudo. Nós revisamos muitos textos e tecnologias nesses projetos e modelos para representá-los, mas achamos que, enquanto engenheiros, não sabíamos como verificar a aceitação social de tais tecnologias. Tivemos a oportunidade de conhecer alguns colegas da Inglaterra, cientistas sociais pesquisando o entendimento e conhecimento das pessoas sobre tecnologias sustentáveis. E com o apoio da FAPESP e do ISRC da Inglaterra, desenvolvemos um projeto de pesquisa colaborativa sobre o nexo de alimentos, energia e água para 2019, cujos resultados estão sendo processados até agora. Minha pesquisa pessoal, apoiada pelo CNPq desde 2019, associa tecnologia e modelagem na análise deste nexo. Próximo slide. Eu trabalho no estado de São Paulo, na Universidade Unesp, a Universidade Estadual Paulista, desde 1989, no Departamento de Química e Energia, no campus de Guaratinguetá, que antes apenas se chamava Departamento de Energia. A Unesp é uma das universidades públicas do estado de São Paulo e ela está localizada em 24 cidades.
A cidade na qual eu trabalho e vivo, Guaratinguetá, é uma cidade interessante para se viver e ela fica mais ou menos na metade do caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro, como vocês podem ver. Ela fica próxima ao Oceano Atlântico e próxima do Rio da Mantiqueira, de onde coletamos a água para suprir a cidade e também para a produção de arroz. Mas a cidade precisa melhorar tanto o esgoto quanto o sistema de tratamento de água. No nosso campus, nós nos dedicamos à pesquisa e engenharia física e matemática. Próximo. Como podemos caracterizar o nexo de água e energia na cidade? Quando consideramos o mix de energia elétrica da cidade, podemos entender a associação entre eles, identificando os serviços de consumo e de produção. O tratamento de águas residuais precisa de energia para o bombeamento da água, as pessoas precisam de energia em suas casas, as usinas térmicas produzem energia, mas precisam de água para os sistemas de resfriamento. Quando observamos esse mix de energia, os combustíveis líquidos e gasosos para o transporte também devem ser considerados. Para um mundo sustentável, também assumimos que o etanol e o biodiesel são relevantes para a nossa análise. Eles são produzidos com base em fontes orgânicas e precisamos ampliar o nexo do terceiro elemento. E, nesse caso, a comida e os alimentos aparecem em seguida. Mas não se trata apenas de alimentos, energia e água. A rede Nexus é estruturada inicialmente considerando-se água e energia no mix elétrico. A eletricidade é produzida por fontes combustíveis fósseis renováveis e por atividade hidrelétrica. Mas para a transição para um mundo sustentável de baixo carbono que pretendemos, precisamos melhorar a produção de biomassa, considerando a flutuação da energia e a baixa disponibilidade de novas ciências hidráulicas. Com base na disponibilidade de resíduos orgânicos, a agricultura e a produção de alimentos ocupam a terça parte desse triângulo. No entanto, para a produção de alimentos é necessário ter a disponibilidade de terra. O plantio em grande escala afeta o ecossistema. Agrotóxicos são necessários para a produção de alimentos e isso impacta a disponibilidade de recursos naturais. Dessa forma, uma complexa rede de nexos se estabelece. Mas resíduos também são matérias-primas para combustíveis renováveis, de acordo com o mix de energia. E biorefinarias e sistemas de poligeração podem ser adicionados à rede dessa forma, como podemos ver no próximo slide. Próximo. Aqui podemos ver as duas situações que podemos enfrentar. No caso do primeiro cenário, que é o cenário de base, temos a cadeia convencional de suprimento de bioetanol existente na atualidade. Levamos resíduos agrícolas para produzir essa energia para a sociedade. No próximo cenário, uma possível forma incorpora os outros elementos da rede Nexus para alimento, energia e água para atender às demandas da mesma sociedade. Essa é uma maneira mais razoável de se fazer isso em termos de melhor sinergia entre os processos e uma maior eficácia. Próximo. Qual é a sociedade de baixo carbono que vislumbramos como objeto dos nossos sonhos? Uma sociedade de baixo carbono é aquela na qual valores humanos, como a qualidade de vida e harmonia com a natureza, estão associados à redução de emissões de gases de efeito estufa produzidos nas cidades, principalmente devido à produção e consumo de energia. Fazer uma transição para uma sociedade de baixo carbono significa mudar não só as fontes de energia, mas também a maneira na qual nós consumimos produtos. E isso tem consequências graves em termos sociais, econômicos e políticos. Próximo. Implicações sociais, econômicas e políticas para a transição para um mundo de baixo carbono sustentável são identificadas nesse slide.
Na esquerda, nós temos a condição atual e temos um futuro possível à direita. Os dois têm 3 planos. Nós, os indivíduos e a sociedade, estamos no plano intermediário, examinando as tecnologias disponíveis e as boas práticas no plano abaixo para escolher as que melhor se adequam às nossas necessidades. Mas o processo de escolha deve ser desenvolvido considerando-se a paisagem e é o plano acima, que apresenta um conjunto de regulamentações que podem encorajar ou desencorajar decisões sobre certas políticas. Portanto, não é apenas ter ou não uma tecnologia disponível para produzir água, alimentos ou energia, ou todos eles em um processo de sinergia, mas dependemos das políticas públicas sobre marcos regulatórios para uma melhor definição e para nossa tomada de decisão. Próximo, por favor. Isso é complexo. Pensando na adequação dos cenários de produção de alimentos, energia e água, o conceito de geração descentralizada é então apresentado. O termo feudalização foi cunhado por Galton em 1971 ao se referir aos países nos quais a troca de matérias-primas ou de produtos semi-processados ocorre em igualdade de condições, num movimento intrasetorial e não intersetorial. Desde essa data, vários outros termos foram propostos com o mesmo significado. Alguns deles foram identificados na literatura e foram apresentados aqui também. A maioria deles estão relacionados à autogerência de energia, mas talvez estendidos para comida e água. Uma ideia comum em todos esses termos é a referência a algumas palavras como renováveis, limpas e locais. Próximo slide. Além da ideia de descentralização, é necessário discutir os conceitos centralizados e distribuídos da geração, que também é geralmente mencionado como energia, mas que pode ser estendido a alimentos e água. Em uma geração centralizada, como a que temos na esquerda, os produtores criam uma grade comum onde os clientes podem pagar pelos produtos de acordo com suas necessidades. Neste conceito, podemos ter produtores que vendem seus produtos porque eles estão usando uma parte significativa da sua geração. E os geradores são um assunto que eu passei uma boa parte da minha vida estudando. E eles se encaixam nessa condição. Na geração distribuída, os produtores e consumidores podem gerar e vender produtos na grade. E isso agora é possível por causa da viabilidade de novas tecnologias. Eles fizeram essa transição para essa nova situação, criando impactos na criação de propósito em termos de custos, e eles precisam reposicionar seus prismas no mercado. Próximo, por favor. Com a tecnologia e com novos nichos tecnológicos e sistemas descentralizados, no contexto de alimentos, energia e água, podemos ver algumas das palavras-chave mais relevantes relacionadas à alimentação, energia e água apresentadas na literatura. Algumas delas estão presentes hoje em dia, mesmo em revistas cotidianas. Não é incomum ouvirmos falar de parques urbanos, de telhados verdes, de energia solar e coleta de água de chuva, mas alguns deles não são tão comuns, como, por exemplo, reservas florais atrativas para as abelhas. Isso na área de ecologia urbana. Tecnologias de consumo zero líquido de energia. Isso não é comum para o cidadão e para a cidadã. Certamente ouviremos sobre isso em alguns anos. Próximo, por favor. Os indivíduos e a sociedade precisam usar modelos de decisão para saber se uma tecnologia atende melhor às suas necessidades. A ciência apresenta algumas abordagens metodológicas para ajudar nessa questão.
A primeira é a abordagem de cima para baixo. Essa é a que começa com números mais amplos, dados macroscópicos ou abreviados, para tentar entender como o consumo de produtos ao nível dos indivíduos acontece. O outro método é de baixo para cima, que usa dados microscópicos, como comportamento do usuário, tamanho da família, renda, para estimar o consumo de um grupo de residências ou de uma cidade. Próximo slide. Os modelos e indicadores são essenciais para o processo de tomada de decisão. E eles existem em abundância. Alguns deles estão listados aqui. Certamente, eles são os mais recorrentes na literatura. Nós podemos destacar o uso da otimização em modelos matemáticos como um dos métodos preferidos. E a análise do ciclo de vida está se tornando cada vez mais popular devido a essa definição específica dos indicadores de conceito de sustentabilidade. Os indicadores também são muito importantes para as análises. Os indicadores relacionados ao nexo são principalmente focados no conceito do footprint, o que é o footprint de água, footprint de energia, footprint de emissões. E isso é interessante para comparações. Contudo, isso depende da disponibilidade dos dados. E isso não é necessariamente algo que seja disponível para todas as situações em termos de energia, alimentos e água, principalmente em termos de alimentos. Próximo slide, por favor. Examinando as melhores práticas no que diz respeito a alimentos, energia e água neste nexo, é importante entender os níveis de intervenção que os indivíduos ou que a sociedade podem exercer. É preciso seguir uma ordem de alternativas para uma melhor eficiência desse processo. Quando mudamos a sequência, geralmente precisamos voltar para pontos anteriores. Desta forma, você deve começar a eliminar todos os tipos de resíduos. Depois disso, você avaliará como melhorar sequencialmente os sistemas de consumo e produção. É hora de reestruturar os parâmetros de produção, projetando produtos com menor uso de recursos naturais. Na sequência, pode-se explorar formas alternativas de satisfazer as mesmas necessidades sociais, especialmente utilizando equipamentos coletivos. A busca de produtos e serviços locais para reduzir o transporte e, finalmente, o mais difícil, a mudança de valores pessoais e de atitudes através de limitações pessoais para consumo material. Algumas dessas condições estão sendo ouvidas hoje em dia, mas algumas delas são muito difíceis de serem desenvolvidas pelo indivíduo. Próximo slide, por favor. Como que aplicamos esses níveis de intervenção no contexto da cidade ou da região metropolitana? Eu não vou discutir isso aqui. Não vou discutir a tecnologia com vocês. Mas eu queria discutir alguns pontos. A sociedade como um todo deve decidir a favor de mudar o presente para novas possibilidades. Em termos de comida, energia e água, podemos ver alguns processos de sinergia, como a dessalinização da água, associada à nossa produção em nosso sistema atual, ou geração elétrica alimentando resíduos agrícolas e resíduos sólidos urbanos até. Esses são apenas alguns dos exemplos possíveis e alguns outros ainda precisam ser coletados para uma melhor compreensão dessas práticas. Próximo slide, por favor. E como alternativa, nós temos indivíduos ou prédios coletivos, condomínios e bairros que também estão presentes na literatura.
Nós destacamos algumas dessas áreas aqui. Indivíduos, por exemplo, têm a possibilidade de comprar apenas produtos que tenham rótulos de consumo de energia como decisão pessoal para favorecer a eficácia energética. Ou abastecer os carros com etanol ao invés de gasolina, não considerando a questão de preço ou conteúdo energético, mas sim em benefício do ambiente. Eles também podem decidir serem reducitarianos, vegetarianos ou veganos, considerando a água e o footprint energético na produção de carne. Ao nível dos bairros, eles podem decidir gerar sua própria energia, incinerando resíduos de jardinagem ou resíduos agrícolas, como nós vemos na Alemanha, na região de Stuttgart, no Schwarzhauer Park, que segue esse projeto na cidade. Próximo slide. Para encerrar nossa apresentação, nós gostaríamos de destacar algumas das lacunas potenciais que precisam ser encaradas na pesquisa futura de acordo com a nossa análise desse tema. Avaliação de oportunidades ambientais e econômicas de sistemas descentralizados no contexto do nexo de alimentos, energia e água nas cidades, especialmente olhando a integração sinergética das tecnologias da rede do nexo. Aplicação da captura de carbono e das técnicas de armazenamento associadas com um modelo de tributação de carbono aos níveis das residências até regiões metropolitanas, para que se obtenham créditos ambientais devido a emissões negativas. Harmonização dos limites dos modelos e dos indicadores para uma melhor comparação dos resultados, com atenção especial para a coleta de dados no que diz respeito a alimentos. Melhoria dos marcos regulatórios, dos regimes de governança, das políticas públicas e das redes institucionais. E, por fim, o encorajamento da educação para programas de sustentabilidade, considerando que os jovens são os principais atores para a transição rumo a um novo mundo sustentável de baixo carbono. Próximo slide. Eu concluo aqui, então, a minha apresentação, reconhecendo a Universidade de São Paulo, a Unesp, onde eu trabalho, e agradecendo pelas oportunidades que eu tive em avançar essa pesquisa, e agradecer também à FAPESP e à CNPq pelo apoio às nossas atividades. Gostaria de agradecer aos meus colegas do nosso grupo de pesquisa, aos nossos alunos, pelas suas perguntas desafiadoras e pela amizade deles. Então, agradeço a todos vocês e aqui eu encerro, então, a minha apresentação. Muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado, professor Perrella. Muito obrigado por levantar esses conceitos e a questão da geração distribuída nas cidades. E é muito importante ver que vocês dois, embora o nosso título, o título da sessão não incluísse alimentos, é realmente difícil dissociar alimentos do nexo da água e energia. Então, muito obrigado por isso também, porque eu acho que essa é uma maneira apropriada de se olhar para esses componentes-chave da vida moderna e de ambientes saudáveis, que é o que nós queremos abordar nesse diálogo. Temos algumas perguntas. Eu gostaria primeiro de fazer a pergunta para a doutora Daphne. Eu tenho uma pergunta de Bruno Oliveira. Ele é um pesquisador de pós-doutorado no IASA. E a pergunta dele é sobre como a senhora avalia a resiliência climática, eu acredito, nas cidades agora. Só um minuto. A minha tela apagou aqui. Tá bom. Então, como a senhora avalia a resiliência climática das cidades em seus projetos? E se puder, a senhora poderia esclarecer como a senhora faz isso?
Muito obrigada pela excelente pergunta. É uma pergunta que muitas vezes levantamos para nós mesmos e para a equipe. Eu acho que até agora não fomos muito sistemáticos. Nós definimos resiliência como tendo menos dependência sobre a exportação de várias coisas, que podem ser água, energia ou alimentos. Em Munique, nós sentimos que com a situação da Covid, por exemplo, todo mundo ficou aterrorizado, correu para o supermercado e as prateleiras ficaram vazias, o que foi muito surpreendente ver no nosso contexto. E então nos demos conta que não tínhamos produção local de comida, ou energia. Então, nós tentamos equilibrar isso com a disponibilidade dos recursos na região com a demanda da cidade. Não temos um processo muito sistemático para isso, mas estamos trabalhando nisso. Ok, mas é uma pergunta de pesquisa ainda assim, né? Eu tenho uma pergunta agora para vocês dois. Uma pergunta de Nicholas Vines. Ele é um candidato a doutorado aqui em Campinas, na Unicamp. Bom, vocês poderiam falar um pouco sobre o potencial de se enquadrar serviços ecossistêmicos em estudos do Nexus? Professor Perrella, o senhor tem algum pensamento? Desculpe. Daphne, você quer começar? Tudo bem, muito obrigada. Bom, vocês disseram que o nexo água, energia, ecossistemas e alimentos, mas há vários grupos que estão defendendo o nexo de água, energia, alimentos e ecossistemas. Então, há um artigo que revê os diferentes campos de nexos que existem agora, e é claro que é importante definirmos o que estamos fazendo e mostrar de onde viemos para não limitar o nosso nexo apenas à água, energia e alimentos. Nós trabalhamos com vários estudos de caso para ver o que é importante. E é claro que o uso da terra e ecossistemas fazem parte desse nexo água, energia e alimento. Você não pode plantar alimentos sem ter terra, você não pode ter sem ter energia. Isso é tudo integrado. Nós não falamos ainda de serviços ecossistêmicos explicitamente, pois estamos focalizados mais em tentar focalizar na redução de gases de efeito estufa, mas isso faz parte da pesquisa que está sendo desenvolvida. Há muito potencial para esse tipo de pesquisa, eu acho. Eu acredito que existe um grande potencial. Se nós nos lembrarmos que nas últimas semanas nós tivemos a oferta de tratamento de efluentes no Rio de Janeiro. E houve bastante interesse na participação. Nós vemos várias oportunidades, mas a sociedade precisa de um pouco de tempo para iniciar algumas ações. Isso é algo relativamente novo quando se imagina as oportunidades de processos sinergéticos na questão de alimentos, resíduos e produção de água, mas eu acredito que o potencial é muito bom. Ok, muito obrigado, professor Perrella. Eu tenho uma outra pergunta agora da Inês Shadok, que vem da Faculdade de Medicina na Universidade de Rio Grande. Ela pergunta à doutora Daphne que o projeto que a senhora mencionou sobre o reaproveitamento de água na área de Munique, quais seriam os custos para se implementar tal projeto? Muito obrigada por essa pergunta. Sim, isso é uma das nossas
perguntas de pesquisa, saber quanto não é fácil. Nós estamos uma pessoa fazendo uma tese de mestrado sobre isso. No momento, estimamos basicamente €1 milhão, porque há um projeto em Hamburgo. Acontece que é num local ainda novo, que nunca foi usado, mas só para o sistema de coletar as águas usadas e produzir biogás e reciclá-las já no nível em que possa ser usado para a irrigação agrícola, já se calculou que o investimento custaria €1 milhão. Então, isso é para uma população a um quarteirão em Munique. Nós calculamos, então, isso para o nosso estudo e como tem 30 blocos, nós estimamos que é 1 milhão vezes 30. Obviamente, se você trabalha numa cidade que já está construída, há vários outros custos não esperados que vão surgir. Então, é muito difícil dar uma estimativa. Por isso, estamos usando literatura para tentar alcançar uma estimativa disso. Bom, eu vou usar a vantagem que eu tenho na minha posição de moderador aqui, porque eu estou bastante interessado em saber um pouco mais sobre o projeto que você desenvolve na Índia, sobre os modelos de negócios, ou o fluxo de receita que você mencionou. Seria possível nos dar uma ideia de como se modela esse tipo de negócio e como vocês estão mensurando os fluxos de receita? Muito obrigada por essa pergunta também. Eu devo dizer que eu sou planejadora urbana e sou uma arquiteta, então o que nós fazemos é bastante simples. Nós não fazemos modelagens complicadas das coisas. Nós tentamos fazer estimativas baseadas na literatura e também procuramos fazer avaliações, especialmente do ponto de vista de engenharia ambiental, que tipo de produto pode ser produzido. Então, muito simplesmente, nós dizemos que tem tanta quantidade de água que nós podemos recuperar. Então, no caso da água, a cidade, nós temos um sistema tradicional simples para fazer a gestão da água de irrigação e é esses caras que têm feito por séculos a gestão da água da irrigação da cidade. Mas essa água tem diminuído por causa de mudanças climáticas, porque tem sedimentos nos canais, algumas das fontes secaram. Então, algumas pessoas estão sem emprego ou entre empregos. Então, é um modelo bastante simples de negócio, dizendo que a gente que tem um conhecimento para fazer a gestão da recuperação de água, nós procuramos, então, entrar em contato, retreiná-los para ser gestores de irrigação, dar uma capacitação e mostrar como fazer a gestão dos wetlands construídos. E nós podemos fazer uma estimativa de quanto isso custa. E as pessoas, no momento, estão comprando fertilizantes químicos, nós sabemos também quanto isso custa. É mais difícil você vender esse fertilizante, mas só não ter que comprar fertilizante químico já é uma economia, e isso melhora também a sua colheita de verduras. Então, há outros benefícios adicionais. Nós trabalhamos de maneiras muito simples, então, quanto a isso. Bem, mas eu acho que quanto mais simples, melhor, né? Muito obrigado. Nós temos uma pergunta para o professor Perrella. Bom, essa é uma pergunta do José Miranda, de São Paulo. Quais são as principais barreiras para acelerar o uso do biogás no Brasil? Isso comparado, obviamente, com a energia eólica e solar. Não conseguimos ouvi-lo, Perrella. Me desculpe. Obrigado, José Miranda. Essa pergunta é bastante interessante. Eu ouvi um dia do meu supervisor de pós-doutorado em Santa Catarina que, no entendimento dele, foi o professor Sérgio Coy, a biomassa é o combustível renovável que é natural para o Brasil, por causa da nossa posição agrícola no mundo. Eu concordo com ele e acredito que a biomassa tem algum espaço a ocupar ainda. Parte desse biogás
é melhor aceito pela sociedade quando é produzido à base de serviços orgânicos, como a agricultura ou jardinagem. Mas quando nós falamos de biomassa produzida por resíduos sólidos, existem muitos debates nessa área. Mas eu acredito que a sociedade precisa avançar ainda essa discussão. Nós estamos atrasados em relação ao resto do mundo no debate sobre o uso adequado da biomassa e de biogás nesse sentido. Obrigado, Perrella. Estamos nos aproximando do final da nossa sessão e ainda temos várias perguntas que eu enviarei aos palestrantes e nós vamos tentar descobrir como nós podemos responder essas perguntas. Mas isso nos dá um indicador de quão interessante essa sessão foi. Nós temos mais ou menos 8, um pouco mais de 8 perguntas para vocês dois, mas eu gostaria de pedir que vocês fizessem as suas observações finais, começando com a doutora Daphne, se a senhora pudesse fazer algumas observações finais para nós. Muito obrigado. Muito obrigada, mais uma vez, pelos organizadores, por esse evento tão interessante, pela moderação. Então, para resumir tudo, eu acho que, tecnicamente, nós temos todas as opções à mão. A questão principal é saber realmente como implementar as coisas em escalas maiores para que nos ajudem a resolver essa crise climática, e eu estou de acordo com o exemplo do potencial de biogás, de bioenergia, que potencialmente é gigantesco, não somente no Brasil como na Alemanha, embora não seja muito popular. E há vários tipos de motivos políticos para isso. Portanto, como cientistas, nós temos que ficar sob um guarda-chuva mais amplo de governança para conseguir levar adiante essas opções e para ver se há outras mais adaptadas ainda que se ajustem mais, porque nós sabemos que os políticos estão sempre tentando elevar o consumo de água e de energia e nós temos que reunir nossas forças e intervir, né? Eu estou muito feliz com as perguntas e estou disponível se quiserem mandar as perguntas por e-mail para mais discussões. Então, muito obrigada mais uma vez. Sim, faremos isso. Perrella, seus comentários finais, por favor. Obrigado, Gilberto. Voltarei à minha última fala da minha apresentação. Isso tem a ver sobre o encorajamento da educação para problemas de sustentabilidade, considerando principalmente os jovens como os principais atores para a transição para um novo mundo sustentável com baixo carbono. Precisamos mudar a questão da discussão ambiental no Brasil através da discussão dessas questões num nível superior com os jovens, porque eles estarão aqui nas próximas décadas. E o que acontecerá estará nas mãos deles. Então, eu insisto que a educação e a discussão dessa relação entre água, energia e alimentos nesse nexo, na verdade, toda a rede deste nexo é importante. O uso de materiais, o clima, tudo está relacionado a isso. E os jovens precisarão lidar com isso no futuro. Muito obrigado. Sim, obrigado a ambos por suas apresentações, foram apresentações fantásticas e agradeço pela participação também. Obrigado à plateia pelas perguntas e veremos com a organização como vamos lidar com as perguntas restantes. Além disso, obrigado por lembrarem a todos que temos todas as opções, como a Daphne disse, na mesa. E por lembrarem que essa dimensão humana também é necessária para fatorar essas questões, melhorar a governança e realmente
efetivar as soluções, especialmente em países como o Brasil, onde 80% da população vive em cidades. Precisamos, e temos, na verdade, cidades de todos os tamanhos. As cidades vão precisar de soluções diferentes, dados seus tamanhos diferentes. Mas como componente político, componente regulatório, os mercados precisam realmente abordar maneiras de trazer soluções sobre as quais conversamos o tempo todo. Bem, muito obrigado ao nosso público, obrigado pelas perguntas. E, bem, o diálogo continua e eu espero vê-los nas próximas sessões. Muito obrigado e até logo. Muito obrigada, professor Januzzi, doutor Gandalica e professor Balestrieri. A água e a energia são realmente questões urgentes. Nós temos certeza que vocês estão nos ajudando a criar uma melhor perspectiva para o futuro. Vamos ter agora nossa pausa para a transição. Não esqueçam de seguir DVI São Paulo e FAPESP na mídia social. Nós lembramos que DVI São Paulo e FAPESP têm newsletters mensais muito interessantes com artigos sobre os últimos assuntos de pesquisa e oportunidades de ciência que vocês podem assinar. Vejo vocês em 1 minuto.